Olá, pessoal, tudo jóia? Eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada, e hoje eu vim aqui para a gente conversar a respeito do diagrama de Wiggers, tá? O diagrama de Wiggers, ele é muito importante, gente, é muito importante que a gente entenda os conceitos que ele traz e que a gente se familiarize com ele, né? Como ele é um diagrama que traz uma série de informações no eixo das ordenadas, no eixo das abscissas, às vezes ele causa até um pouquinho de temor, assim, né? A pessoa já olha e fala, mas é muito importante a gente entender ele direito para que a gente possa, inclusive, em momentos futuros, falar sobre, por exemplo, função diastólica ventricular, é super importante ter o diagrama de Wiggers na ponta da língua, né? Falar sobre função atrial esquerda, enfim, o entendimento da hemodinâmica, ele passa por esse diagrama, não tem como escapar, em hipótese alguma. Então, hoje eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo sobre ele, ok? Fica comigo que depois da vinheta a gente fala mais. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Cadê o meu? Aqui. O meu diagrama. Vamos lá, gente. Então, a minha ideia é o quê? É trazer esse diagrama e fazer com que a gente se familiarize com ele e não tenha medo dele, né? Eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar cardiologia, às vezes eu tinha um pouco de preguiça de olhar para ele, sabe? Mas eu tô aqui para olhar junto com vocês, passo a passo, para a gente pegar uma maior intimidade, então, tá bom? Com esse diagrama. Vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui, então, no diagrama de Wiggers, dois eixos de ordenada, tá? Um deles, né, que se refere à pressão graduada em milímetros de mercúrio, o outro que se refere a volume, tá? Lembrando que esse diagrama é um diagrama que traz uma situação fisiológica de um coração normal de um ser humano, tá? Então, alguns valores assim que são preconizados, valores de normalidade, como por exemplo a pressão arterial sistêmica de 120 ou um volume diastólico final de aproximadamente 130 ml, são coisas relacionadas à medicina humana, mas obviamente que a gente pode fazer um paralelo para a nossa realidade, tá joia? Então vamos lá. Primeira, e aí falei para vocês então que ele tem o eixo aqui das ordenadas e na abscissa a gente tem o tempo, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui representado neste diagrama dois ciclos cardíacos, vai? Né? Dois ciclos cardíacos, a bem da verdade, um ciclo cardíaco completo, né? Porque aqui eu não tenho a diástole desse batimento aqui. Então, a gente vai considerar, ó, um ciclo cardíaco completo, tá bom? E vamos começar, então. Eu tenho aqui o fonocardiograma, não é alguma coisa que a gente usa de fato, mas ele explica ou ele demonstra o momento da ocorrência das bulhas cardíacas, né? Da primeira bulha cardíaca, que acontece durante a sístole ventricular e está relacionada ao fechamento das válvulas atrioventriculares, e a segunda bulha cardíaca, que acontece então durante a diástole ventricular e está relacionada ao fechamento das válvulas semilunares, tá? Vamos lá. O eletrocardiograma, ele serve aqui como um bom marcador de eventos, então, tá? Então, olha, eu começo o meu eletrocardiograma com uma onda P, com a inscrição de uma onda P, que representa a despolarização atrial, tá certo? Quando eu tenho uma despolarização miocárdica, após esse evento, a gente tem uma atividade mecânica, né? Então, a atividade elétrica sempre precede a atividade mecânica. Muito bem, então se eu tenho uma despolarização atrial, eu vou ter uma contração atrial já já. O que acontece quando o meu átrio se contrai? Bom, ele termina de encher
o meu ventrículo esquerdo, por isso é que então eu tenho um incremento do volume ventricular esquerdo, que está representado por esta linha vermelha, tá? Em relação à pressão no interior do ventrículo, eu tenho um pequeno incremento da pressão, afinal das contas eu acabei de colocar um volume ali dentro. Em relação à pressão atrial, tá? Então essa linha cinzinha aqui, ó, esse cinzinha clarinho, está relacionado à pressão atrial. Então perceba que a pressão no interior do átrio é um pouquinho maior do que a pressão no interior do ventrículo. Não houvessem os gradientes de pressão, não houvessem as diferenças de pressão entre as câmaras cardíacas, o sangue ia ficar parado, certo? Então, o coração ele se movimenta dentro do sistema cardiovascular graças ao coração que gera pressões positivas e pressões negativas entre câmaras para que esse sangue, então, esse fluxo mantenha-se sempre, então, anterógrado, tá? E as válvulas, sejam quais forem, elas servem exatamente para impedir o refluxo de sangue, para impedir que haja, então, fluxo retrógrado, tá? Muito bem, então, como eu estava dizendo, eu tenho, então, um incremento da pressão no ventrículo por conta dessa contração atrial. Naturalmente, eu tenho um incremento também da pressão atrial. E perceba que a pressão na aorta, então lá no interior da aorta, nada demais acontece. Afinal das contas, até porque neste momento a minha válvula aórtica está fechada, tá? Então, as pressões lá da aorta estão lá, tá quietinho, nada muda muito, mas eu estou aqui num valor de pressão diastólica, né? Por volta de 80 milímetros de mercúrio, tá? Muito bem. Bom, depois da onda P, a gente tem o intervalo PR, que vem até o início do complexo QRS, e que é exatamente aquele atraso ou aquele alentecimento da condução do impulso que o nó atrioventricular gera, exatamente por uma questão de coordenação da atividade atrial e ventricular, certo? Então, só posso contrair o ventrículo depois que ele já estiver cheinho, certinho. Se isso não acontecer, se isso for acontecer de forma descoordenada ou muito precoce, eu não otimizo, né, a minha performance miocárdica. Então, o nó atrioventricular ele serve para isso. Ele pega o impulso elétrico que veio lá da contração atrial e dá uma segurada para coordenar e depois, posteriormente, fazer a contração ventricular. Muito bem. Então, como eu disse, eu tenho a despolarização ventricular, portanto. Após a despolarização ventricular, eu vou ter um evento mecânico de sístole ventricular, de ejeção de volume. Bom, se eu vou ter um momento de ejeção de volume, então eu vou ter queda no volume ventricular, certo? A gente vê que o volume sistólico final do ventrículo esquerdo ele fica aí, aqui representado por volta de 50 a 60 ml. Naturalmente, o ventrículo não se esvazia, né? Ele manda parte desse volume adiante, tá certo? E para que aconteça esse esvaziamento ventricular, a ejeção desse volume, eu precisei que o ventrículo esquerdo fizesse o quê? Que ele gerasse pressão positiva. Pressão positiva até quanto? Pressão positiva maior do que a pressão na aorta. Porque se a pressão que ele fizer não for maior do que aquela que está dentro da aorta, a válvula aórtica não vai se abrir, certo? Então, ele tem que gerar uma diferença de pressão positiva para que a válvula aórtica se abra e ele possa, então, de fato, ejetar o volume, tá? Nesse momento, o que acontece com a pressão no átrio? Vocês podem ver que ela fica... Existe um pequeno crescimento da pressão atrial, tá? Mas é bem pouquinho, ok?
que a gente vai ver no próximo slide o que está acontecendo com o átrio aqui nesse momento. Muito bem. E aí, após essa ejeção, eu tenho, portanto, então, um incremento da pressão na aorta, no interior da aorta, mas, bom, no momento isso vai terminando, né? Essa pressão ela vai decaindo, ela chega num pico máximo e depois ela vai decaindo novamente. E ela vai decaindo até que momento? Até o momento em que o ventrículo esquerdo já esteja repolarizado, então representado aqui pela onda T, né? E até o momento, então, em que a pressão do ventrículo, de tão vazio que ele ficou, vamos colocar dessa forma, fique menor do que a pressão no átrio esquerdo. Então, veja, mais uma vez, quando eu tenho diferença de pressão, eu tenho então um movimento de sangue de uma cavidade para outra. Aqui neste caso, eu tenho um movimento então de volume do interior do átrio para o interior do ventrículo, certo? Porque o ventrículo está mais negativo, tem a sua pressão menor do que a pressão atrial. E aí, portanto, eu tenho o enchimento ventricular numa primeira fase e posteriormente eu vou ter a contração, uma nova contração atrial, onde todo esse ciclo vai se repetir, tá? O que é importante aqui? Esses momentos são muito importantes. Essas barrinhas aqui, elas representam o fechamento e a abertura, tanto das válvulas atrioventriculares, quanto da válvula aórtica, tá? Então, gente, esse pequeno período aqui, que acontece no início da sístole, ele se chama período de contração isovolumétrica. O período de contração isovolumétrica, como o próprio nome diz, é um período onde existe contração ventricular sem alteração do volume, tá? A prova disso é que durante este período, representado aqui por esse espacinho, eu tenho incremento da pressão, então o meu ventrículo esquerdo já começou a se contrair e gerar pressão positiva, mas eu não tenho modificação do volume no interior do ventrículo. Por quê? Porque a válvula aórtica ela só vai se abrir a partir do momento em que o ventrículo esquerdo suplantar a pressão no interior dela. Então, se eu tenho aqui uma pressão de aproximadamente 80, 80 e pouco, quando no interior do ventrículo a pressão suplantar 80, 80 e pouco, aí sim a aórtica vai se abrir, a válvula aórtica vai se abrir e eu terei então incremento tanto da pressão na aorta quanto da pressão, vou continuar tendo aumento da pressão no ventrículo, com o quê? Com ejeção, com queda do volume no ventrículo esquerdo. Posteriormente, eu tenho um outro período muito importante que se chama período de relaxamento isovolumétrico e que está representado por este períodozinho aqui. Igualmente, o período de relaxamento isovolumétrico é um período onde o ventrículo esquerdo se relaxa, gera pressão negativa, vamos dizer assim, até o ponto em que a pressão no interior do ventrículo esquerdo fica menor do que a pressão no interior do átrio esquerdo. Quando isso acontece, então, naturalmente, a válvula mitral vai se abrir e vai permitir, então, o fluxo de sangue do átrio para o ventrículo, tá? Antes disso, eu não tenho alteração do volume. Então, vocês vejam que eu estou tendo queda aqui da pressão no interior do ventrículo esquerdo sem alteração do volume. Por isso, esse período é chamado de período de relaxamento isovolumétrico, tá certo? Enquanto a pressão no interior do ventrículo for
menor do que a pressão no interior do átrio esquerdo, haverá fluxo do átrio para o ventrículo. Enquanto houver fluxo, haverá incremento do volume ventricular, certo? Até aquele momento em que eu tenho uma nova despolarização atrial, aqui representado pela onda P, e tudo começa novamente, tá certo? Muito bem. Então, essa é a primeira parte do diagrama de Wiggers, tá? Eu acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar nesse slide, vamos lá. Uma outra forma, agora, da gente entender o diagrama de Wiggers é nessa hora aqui em que a gente está focado naquilo que acontece no átrio esquerdo. O que acontece no átrio esquerdo e quem é esta representação aqui? Então, esta é a representação do fluxo mitral, do fluxo de enchimento do ventrículo esquerdo, associado, então, a uma escala de pressão, aqui é uma escala baixinha, porque a gente está focada nas pressões no interior do átrio esquerdo, tá? E a gente tem aqui um eletrocardiograma para guiar a gente no tempo, vamos dizer assim, tá joia? Muito bem. Então, esse slide, ele traz mais momentos, ele traz 1, 2, 3, 4 momentos de equalização de pressão, mas 2 momentos muito importantes que eu quero que fiquem muito claros para vocês, é o momento em que essa curva preta aqui mais escura, ela representa a pressão no ventrículo esquerdo, tá bom? E aí a linha vermelhinha aqui, ó, left atrial pressure, está representando a pressão no átrio, tá? Então percebam que eu falei para vocês que eu tinha aquele período, então aqui, neste momento aqui de relaxamento isovolumétrico, tá? Onde a pressão do ventrículo esquerdo decai até que ela fica menor do que a pressão no átrio esquerdo. Neste momento aqui, eu tenho então um momento onde as pressões se equalizam e aí equaliza e fica menor, né? Fica menor do que a pressão no átrio. Então, neste primeiro momento aqui, eu tenho a onda V, que a gente chama, que é a onda de aumento, de incremento da pressão atrial esquerda e que está relacionada à onda E do fluxo mitral, tá certo? Então, naquela fase de enchimento rápido que nós temos no ventrículo esquerdo e que é responsável pela captação no ventrículo normal aí de 70% a 80% do volume diastólico final, tá certo? Então, este é o primeiro momento onde há uma diferença de pressão negativa, sendo negativa no sentido de que a pressão do ventrículo é menor do que a do átrio, tá? E aí eu tenho, então, o incremento da pressão aqui do átrio esquerdo e um pouquinho de incremento da pressão no ventrículo também, afinal das contas ele está se preenchendo. Depois, tem uma hora que a onda E ela acaba e a gente entra naquele período que a gente chama de diástase, tá? Que é, na verdade, um intervalo que existe, e aí ele vai ser menor ou maior conforme a frequência cardíaca do paciente e outros fatores, tá? Mas num paciente normal, ele vai ser menor ou maior conforme a frequência cardíaca e ele é aquele momento onde a mitral fechou. Mas por que a mitral fechou? A mitral fechou porque neste momento eu tenho uma queda da pressão atrial esquerda e, posteriormente, um período onde existe uma certa equalização ou, às vezes, a pressão do ventrículo fica um pouquinho mais baixa aqui, eu continuo tendo um pouquinho de enchimento ventricular, mas a contribuição do volume no período da diástase ventricular para o enchimento do ventrículo esquerdo é uma contribuição muito pequena, vira em torno de alguma coisa por volta de 5%,
tá? Então, ela é quase que insignificante, vamos dizer assim, mas é um período que existe, que é importante a gente saber, conhecer. E aí, eu tenho, então, lá no meu eletrocardiograma, a onda P, que vai gerar uma contração atrial. Portanto, eu terei um incremento de volume no ventrículo esquerdo e um aumento aqui da pressão no interior do átrio, né? Afinal das contas, houve uma contração atrial responsável, então, pelo restante do enchimento ventricular, né? Então, a gente está falando aí em torno de 20%, 15% do volume diastólico final do ventrículo esquerdo, que depende dessa contração atrial para que aconteça, tá joia? E aí a mitral novamente vai se fechar porque eu vou começar, então, após uma despolarização ventricular, eu vou começar a gerar pressão positiva, tá? E também porque as pressões se equalizaram, então não tem por que mais a mitral ficar aberta. Perfeito? Nesse momento, o ventrículo está com a pressão maior do que a pressão atrial, né? Ele se equaliza e passa a subir. Então, aí nesse momento, o papel da mitral é ficar fechada, certo? Se vocês olharem o coração com carinho, do mesmo carinho que eu olho, vocês vão entender o seguinte: vejam que a posição das válvulas cardíacas ou dos aparatos valvares cardíacos, eles se dão de forma a, de fato, obedecer esse fluxo anterógrado que precisa acontecer. Então, se nós imaginarmos um coração, tá? Ecocardiograficamente falando, um coração aqui de cabeça para baixo, então os átrios aqui, os ventrículos aqui, as válvulas atrioventriculares, elas têm formato de tenda, né? Como se fosse uma cabaninha, uma tendinha, com a sua ponta voltada para o ápice ventricular. Por quê? Porque havendo diferença de pressão, ela simplesmente abre e fecha. A abertura e o fechamento de qualquer aparato valvar, né, dos aparatos valvares cardíacos, eles se dão por diferença de pressão. Não tem uma maquininha lá que fala, oh, agora você abre, aí faz uma coisa muscular e abre a válvula. Não existe isso. Elas se abrem e se fecham por diferença de pressão. Por isso é que nesse mesmo coração de cabeça para baixo, se eu tiver uma aorta aqui, eu vou ter as cúspides valvares da aorta em formato do quê? De gaiotinha, com as pontinhas apontando para onde? Para onde o sangue tem que ir, que é para o interior da aorta. Então, quando a pressão aumenta aqui, elas simplesmente se afastam. E quando a pressão na aorta fica maior que no ventrículo, elas se fecham e elas não têm músculo papilar nem nada, mas elas se fecham por diferença de pressão, tá certo? Então, a mesma coisa as atrioventriculares, elas se apontam para onde o sangue precisa ir. Na diferença de pressão, ela se abre. Se houver a pressão maior no ventrículo esquerdo, no momento da contração, ela se fecha. O próprio sangue empurra, né? Claro que o fechamento das válvulas atrioventriculares ele é um pouquinho mais complexo, mas de qualquer maneira, de uma forma crua, é isso que acontece. Tá joia? Mas vamos lá, gente. Vamos seguir para a gente não demorar muito. Bom, isto posto, então eu trouxe esse último slide onde a gente vai associar os eventos que nós estamos acostumados a ver como ecocardiografistas, né? Portanto, então, o fluxo de ejeção ventricular, a onda E, a diástase, a onda A e outro fluxo de ejeção ventricular, tá certo? Lembrando que quando eu termino a minha ejeção ventricular, a hora que as pressões, a hora que a pressão aqui no ventrículo esquerdo fica menor do que a pressão diastólica na aorta, eu tenho o fechamento da válvula aórtica, tá? E só terei a abertura da válvula mitral quando a pressão no ventrículo ficar menor
do que a pressão no átrio esquerdo, tá? Então, esse tempinho é aquele tempinho de relaxamento isovolumétrico. A onda E, responsável pelo enchimento rápido do ventrículo esquerdo e pela maior parte do volume, o período de diástase, incremento muito pequeno de volume, e a onda A representando, então, o momento da contração atrial, né? Até que as pressões, então, atriais e ventriculares se equalizem, e neste momento, por terem se equalizado, eu tenho fechamento da mitral. Só terei a abertura da válvula aórtica quando a pressão gerada pelo ventrículo esquerdo for maior, suplantar a pressão da aorta, ok? Olhando esse slide aqui, gostaria ainda de falar para vocês que a gente precisa lembrar que o átrio esquerdo, muito embora isso vá ser material para um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo, mas o átrio esquerdo ele tem 3 funções distintas, tá? Ele tem a função de um reservatório, neste momento, enquanto o ventrículo está lá fazendo as peripécias dele, e a válvula mitral está fechada, então nesse momento ele funciona como um reservatório de volume. Ele tem esse momento após o tempo de relaxamento isovolumétrico, né, representado pela onda E, então, nessa fase de enchimento rápido, a função de conduíte, simplesmente de um conduíte que permite passagem entre o fluxo que vem da circulação venosa pulmonar para o interior do ventrículo esquerdo, certo? E também tem a função de bomba, representado aqui, então, pela onda A, naquele momento, então, em que ele exerce a sua contração. Tá joia? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para a gente falar sobre função atrial esquerda no próximo vídeo, para não ficar muito pesado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não acredito, por favor se inscreva. Compartilha com um amigo que gosta de cardiologia, né? A minha ideia é toda semana trazer algum assunto e, gente, 10, 15 minutinhos é um momento que a gente tem, dentre tantos outros, não é? Sem dúvida alguma, em que a gente vai estudar cardiologia. Eu espero estar contribuindo, então, com você. Aguardo seu like e até a semana que vem. Um super beijo.